Isaías 64, verso 1 ao verso 9, a palavra de Deus diz: ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença, quando fizestes coisas terríveis que não esperávamos, desceste e os montes tremeram à tua presença, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste porque pecamos, por muito tempo temos pecado e havemos de ser salvos, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Já ninguém há que invoque o seu nome, que se desperte e te detenha, porque escondes de nós o rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, tu és nosso Pai, nós somos o barro e tu, o nosso oleiro, e todos nós, obra de tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da nossa iniquidade. Olha, pois, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. Amém. Graças a Deus. Pai, obrigado pela palavra, pela oportunidade de compartilharmos esta manhã, de ouvirmos a tua voz, que é o nosso maior interesse nesse momento. Não estamos aqui interessados em doutrinas humanas, em filosofias do mundo, em historinhas, mas na tua palavra poderosa para transformar a nossa vida. Tua palavra é a verdade, e quando conhecemos a verdade, somos libertos. Só a tua palavra tem esse poder, e é somente ela que nós queremos ouvir. Para isso, ó Deus, eu entrego a minha vida em tuas mãos, eu peço a capacidade, a unção do Espírito Santo, para que eu seja um instrumento em tuas mãos e possa falar aquilo que teu Espírito quer nos revelar, para que a palavra seja produtiva na vida de cada um de nós. Fala conosco essa manhã, eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos. Amados, este texto do profeta Isaías, na verdade, é como se fosse uma oração. Isaías está fazendo uma oração a Deus, está dirigindo palavras a Deus, clamando ao Senhor, e pelo que a gente lê no texto, de uma maneira um pouco aflita, seu coração está inquieto, seu coração está conturbado pela realidade que ele tem visto ao seu redor. Pela realidade do povo, do momento que aquele povo vivia, todas essas coisas perturbavam o coração do profeta, e ele faz essa oração de forma aflita, clamando pela intervenção de Deus, nesse quadro catastrófico que está diante dele, uma calamidade. Jerusalém destruída, tudo aquilo que foi construído ao longo de anos, agora derrubado, agora em ruínas. Então, isso tudo foi predito, tudo isso foi anunciado, tudo isso foi avisado, mas mesmo assim aconteceu por causa da iniquidade do seu povo. E veja, no versículo 10, nós paramos aqui no 9, no verso 10 explica esse contexto, dizendo: as tuas santas cidades tornaram-se em deserto, Sião em ermo, Jerusalém está assolada. Era isto que estava diante dos olhos do profeta quando ele profere esta oração a Deus. Um quadro de destruição, um quadro de calamidade, de ruínas, tudo isso perturbava o seu coração e não foi por falta de aviso. No verso 11, ele diz: o nosso templo, santo e glorioso, em que nossos pais te louvavam, foi queimado. Todas as nossas coisas preciosas se tornaram em ruínas.
Dá para você sentir o que o profeta estava sentindo nessa hora? Vivenciando, olhando esse quadro de destruição, vendo as suas coisas preciosas, aquilo que o povo tinha de precioso, o templo, os louvores a Deus, tudo aquilo está agora queimado, destruído, em ruínas. É nesse clima que o profeta Isaías profere esta oração. Mas veja, é uma oração, como eu disse, aflita, mas não desesperada. Entende a diferença, irmãos? Há uma diferença entre você estar aflito e, como digo aqui sempre, lembrando a você o que disse Jesus, no mundo tereis aflições, coisas nos afligem, coisas nos preocupam, coisas chegam para nós como tribulações. Há uma aflição em certos momentos que nos faz orar de forma aflita diante de Deus. Mas não confunda aflição com desespero. Isaías está aflito por tudo aquilo que ele está vivendo, e ele está inserido naquele contexto. Coisas que ele mesmo profetizou estão se cumprindo, independente da sua vontade, mas ele sofre as consequências do erro do povo de maneira geral. Então ele está aflito, mas pelas palavras que você leu comigo, ele não está desesperado. E o que deixa a gente aflito, mas não desesperado? O que faz com que a gente consiga resistir ao desespero durante a aflição? É exatamente a esperança, irmãos. A nossa fé viva, baseada num conhecimento real de Deus. Não num conhecimento teórico, superficial, de ouvir alguém falar, mas num conhecimento de intimidade que você mesmo experimentou com Deus. Isaías foi chamado por Deus, Isaías ouviu a voz de Deus, Isaías teve visões de Deus, ele conhecia muito bem o Deus a quem ele servia. Por isso ele pode estar sofrendo, ele pode estar aflito, mas ele não se desespera. Era como o apóstolo Paulo também dizia, nós somos atribulados, mas não desesperados. Nós não vamos nos desesperar porque o nosso conhecimento de Deus é o que traz paz ao nosso coração. A nossa fé, irmãos, não se baseia em algo que a gente simplesmente crê por uma crendice qualquer. Ela é baseada num conhecimento de Deus. Embora ela não se estribe nas coisas que a gente vê, mas sim naquilo que a gente conhece e sente a respeito de Deus. A certeza das coisas que se esperam. A convicção de fatos que não vemos. Nossa fé está atrelada a essa esperança. É automaticamente gerada em nós. Há a aflição, há a dor, há o sentimento de perda, mas há ao mesmo tempo uma esperança, uma crença naquilo que eu não vejo, que não me deixa ao desespero chegar. Então é disso que Isaías está aqui falando e mostrando para a gente através da sua oração. Veja, na oração de Isaías, a primeira coisa que ele começa a fazer é reconhecer a soberania de Deus e invocar a sua presença. É mais ou menos como Jesus nos ensinou a orar, a oração chamada de Pai Nosso. Como é que começa a oração do Pai Nosso? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, porque o Senhor reina, porque o Senhor é santo, porque o Senhor está nos céus, acima de todos os problemas, porque eu conheço Deus, eu sei da sua grandeza. Isaías começa a oração assim, veja o versículo 1 e 2 do capítulo 64. Ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem na tua presença. São coisas que Isaías conhece de Deus. Ele mesmo tremeu na presença de Deus. Você lembra do encontro de Isaías com Deus? Enquanto ele disse, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. O encontro dele com Deus foi tremendo, ele viu a glória de Deus, então ele conhece isso, ele começa a sua oração exaltando isso, esse poder, essa soberania, ele invoca a presença de Deus. Ah, se o Senhor descesse, a tua presença fosse visível agora a todos, as coisas seriam diferentes. Por quê? Ele sabia também que Deus já havia se manifestado assim no passado. Olha o verso 3. Quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, desceste e os montes tremeram à tua presença. Ele já viu isso.
Ele já viu essa descida de Deus. Ele já viu esse tremor provocado pela glória de Deus. Então ele está invocando que isso aconteça de novo. Que essa presença de Deus, de novo, possa manifestar essa glória para mudar essa situação que os seus olhos estavam ali presenciando naquele momento. E são experiências que o povo de Deus já teve com Deus. Irmãos, abra aí o livro de Êxodo. No livro de Êxodo, no capítulo 19, a partir do versículo 16, todo israelita deveria lembrar disso aqui, né, dessas experiências. Êxodo 19, versículo 16 até o 19 diz: Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, uma espessa nuvem sobre o monte e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. As pessoas tremeram. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de quem? Ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. Todos viram isso. Essa experiência invocada por Isaías foi uma que o próprio povo já tinha tido. Essa experiência de tremer diante do poder de Deus, da glória de Deus. Na sua oração, ele está invocando isso de novo, para que as pessoas voltem ao temor de Deus, para que as pessoas percebam que tudo que eles estavam sofrendo era consequência do afastamento delas de Deus. Então ele invoca a presença de Deus, ele crê na sua glória, ele diz que essas coisas podem acontecer novamente, porque ele é Deus. Veja ainda em Deuteronômio capítulo 10, versículo 21, um pouquinho adiante, Deuteronômio capítulo número 10, no versículo número 21, a palavra de Deus diz: Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez estas grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm visto. Os olhos têm visto. Você tem visto a operação de Deus. Você já viu um dia a glória de Deus. Isso é para aqueles que realmente são de Deus e têm fé. Não há fé, irmãos, produzida do nada. Ela nasce desse conhecimento de Deus. Por isso a Bíblia diz que a fé vem de Deus para nós. Ela não nasce em nós. Jesus é o autor e o consumador da fé. Eu não tenho fé porque, eu sou uma pessoa de fé. É porque Deus me concedeu isso. Foi porque as minhas experiências com Deus promoveram isto. E Isaías está aqui invocando estas experiências, dizendo: nós já vimos isso acontecer. Isso um dia já produziu temor nos nossos corações. Ele está agora dizendo: Senhor, se isso acontecesse de novo, Senhor, as pessoas deveriam ver a tua glória, para que elas tivessem fé, para que elas pudessem mudar o seu comportamento. É isso que transforma a nossa vida, irmãos. Por isso a Bíblia diz: o meu justo viverá pela fé. Isso não quer dizer, como alguns pensam, está falando de comer, de beber. Não é só disso, não. Está falando de vida, de experiência, de confiança, de esperança, de expectativas. O justo vive nessa expectativa de fé. O justo não se dobra diante das adversidades da vida. O justo não se dobra diante das notícias ruins, das desgraças, daquilo que ele está vendo, porque ele crê. Ele crê no que ele não está vendo. Ele crê porque ele tem experiências com Deus. Não há conversão sem experiência com Deus, irmãos. Conversão não é passar a frequentar uma igreja. Conversão é ter uma experiência com Deus, é ser convencido pelo Espírito Santo do pecado, da justiça, do juízo, é tremer diante de Deus, diante da sua glória, é se reconhecer como pecador e dependente dessa magnificência de Deus. Então isso é conversão verdadeira, e isso não se recebe de frequentar algum lugar, mas é uma experiência. Essa experiência que Isaías está aqui recobrando, louvando ao Senhor no início da sua oração. E aí ele diz no verso 4 algo que é maravilhoso para aquele que crê de verdade. No verso 4 ele fala: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Isaías traz uma característica única
do nosso Deus. Única. Só esse Deus é assim. Há muitos deuses nesse mundo, não há? Há muitos deuses que as pessoas cultuam, servem, que nem conhecem, nem sabem quem são, crendices que acumulam nos seus corações. Mas Isaías diz, há um só Deus dessa forma. E nunca ninguém conseguiu ver e perceber, nem ouvir, nem ver nada como Deus. Porque o nosso Deus é diferente, porque Ele trabalha para aquele que espera por Ele. Trabalha para aquele que nele espera. Um Deus que trabalha por nós. Essa é a razão também da esperança. Esperança não é apenas um sentimento positivo de que no final as coisas vão dar certo. Esperança também é eu entender que aquilo que eu não sou capaz de fazer, Deus faz por mim. Que aquilo que não está ao alcance das minhas mãos, Deus é capaz de realizar. Então não adianta ficar preocupado, correndo de um lado para o outro, angustiado, puxando os cabelos, porque não depende de mim. Há coisas que dependem de mim, que eu tenho que fazer, mas há coisas que fogem ao nosso controle. E estas que fogem ao nosso controle estão todas sob o controle de Deus. Dá para entender isso? Quando eu estou com um quadro muito ruim diante de mim, seja uma enfermidade, uma coisa complicada, uma perda de emprego, uma desgraça na família, eu consigo lidar com isso até certo ponto. Mas eu não fico desesperado, porque eu tenho esperança de que há um Deus trabalhando por mim. Quem espera em Deus, há um Deus que trabalha. Veja, Isaías diz que Deus trabalha por aquele que nele espera. Não é por qualquer um. É por aquele que tem fé. É por aquele que tem esperança no agir desse Deus. É por esses que Deus trabalha. Isso é completamente diferente das outras religiões. Nas outras religiões é assim, você trabalha e Deus te recompensa com alguma coisa. Por isso que na macumba as pessoas dizem não fazer um trabalho. Você já viu isso? Já foi lá? Já? Pode confessar, pode confessar. Você já fez trabalho? Hein? Pode confessar, não tem problema não, Deus já te perdoou. Mas você deve ter feito trabalho. Né? Você foi na encruzilhada, você botou lá umas coisas lá, né? Botou umas comidinhas por cima. Você fez um trabalho. Querendo então que em pagamento por esse trabalho, o santo trabalhe para você. Nosso Deus é diferente de todos os outros. Ele trabalha para aquele que nele espera. Para aquele que nele tem esperança e confiança e fé. Então eu sei que aquilo que está além do que eu posso, é Deus que toma conta e faz. Mas o que eu posso e devo, eu devo fazer. Mas aquilo que ultrapassa, quem faz é Deus. Então essa é a fé genuína que nós precisamos ter para com Deus. Por isso a Bíblia diz, sem fé é impossível agradá-lo. Não dá para agradar a Deus sem essa fé genuína. Não é essa esperançazinha, não, aquele otimismo, aquela, vai dar certo. Não, é uma fé que me faz calar, que me faz esperar, que me faz não desesperar, que me faz ser aflito, mas não desesperado. É disso que Isaías está falando de uma forma completamente diferente. E Paulo conhecia esse Deus. Todo aquele que é servo de Deus conhece o mesmo Deus da Bíblia, irmãos, citados aqui pelos seus personagens. Veja a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Olha uma palavra de Paulo que é condizente com esse ensinamento de Isaías. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9, Paulo diz assim, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem coisas preparadas que nós ainda não vimos, que não conseguimos perceber, mas a nossa fé é naquilo que não vemos. A nossa esperança não é baseada em estatísticas, em probabilidades, mas é naquilo que cremos e conhecemos do Deus a quem servimos. É isso que não permite que a gente seja e fique desesperado. Veja o que diz mais a Bíblia no Salmo número 121. Todos conhecem, né, o Salmo 121. Mas leia com atenção o que ele está aqui nos ensinando a respeito de fé, irmãos. Veja, elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra.
Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Não há Deus como esse, que trabalha para aquele que nele espera, que guarda a gente no meio da tribulação, no meio da aflição, no meio das coisas ruins que a gente está vendo e que acha que não pode lidar com elas. E veja, é esse mesmo Deus que foi exaltado por Ana, a mãe do profeta Samuel. Abra aí a Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo 2. 1 Samuel, capítulo 2, até o verso 10. Veja a oração de Ana. Inspire agora a sua vida, a sua fé, através dessa oração, até o versículo 10, esse cântico. O meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e se assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte. Porque o homem não prevalece pela força, os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles, o Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Esse Deus que nós temos que conhecer, tanto na hora das coisas boas, quanto no momento da tribulação, saber que Deus trabalha para aquele que nele espera. Irmãos, não há outro caminho, não há caminho melhor do que esperar no Senhor. Não use isso apenas como uma frase de efeito. Estou esperando no Senhor. Eu já vi gente falar assim, mas de uma maneira tão triste, irmãos, que dá a impressão que é mentira, né? Estou aí. Como é que você vai? Vai sim indo. Como Deus quer. Estou esperando em Deus. Será mesmo, irmãos? A esperança é viva. Eu confio no Senhor. A esperança é viva porque Deus é real e Ele trabalha e Ele é soberano. Volta lá no livro de Isaías, abre a Bíblia lá em Isaías 43, verso 13. Isaías capítulo 43, versículo número 13, está escrito assim na palavra do Senhor. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Crê nisso? Se Deus agir, quem pode impedir? Será essa tribulação, será esse mal que te assola, será essa preocupação? Paulo falou isso em Romanos 8. Quem poderá me separar do amor de Deus em Cristo Jesus? Alguma angústia, alguma tribulação, algum principado, alguma potestade, alguma pessoa ruim? Quem pode me separar desse amor? Agindo Deus, quem pode impedir? E eu quero o agir de Deus na minha vida. Você quer? Mas isso é para quem crê. E quem crê, espera. Quem crê, confia. Quem crê, não desespera. Não tem a palavra desespero no vocabulário daquele que crê. Veja outro texto de Isaías, capítulo 14 agora, versículo 24 e versículo 27. Isaías, capítulo 14, verso 24. Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá. Como determinei, assim se efetuará. E no versículo 27,
porque o Senhor dos Exércitos determinou. Quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Quem vai frustrar os planos de Deus? Deus tem planos para você que crê em Deus. Deus trabalha por você que espera no Senhor. Quem vai fazer a mão de Deus parar de trabalhar? Quem vai fazer isso? Ninguém, só você, irmão. Só você pode fazer isso não crendo, não confiando, não esperando, não crendo de todo o coração e deixando o desespero tomar conta da sua vida. Não permita que isso aconteça de maneira nenhuma. O Deus que trabalha para aquele que nele espera. Agora, também há uma coisa que eu quero mencionar antes de terminarmos. O que esse Deus que trabalha para aquele que espera nele, espera também de nós? O que Deus espera de nós? Alguma realização importante? Alguma coisa maravilhosa? Algum presente bonito que a gente dê a Ele? Algum sacrifício? Algum trabalho? Não, Deus espera de nós coisas simples. Em primeiro lugar, como eu disse, a fé. Sem fé, nunca você vai agradá-lo. E a fé te faz esperar nele, como a gente já viu. Mas o próprio Isaías, voltando lá ao texto, em Isaías 64, ele continua na sua oração, dizendo algumas coisas que Deus também espera de nós. Espera em contrapartida aquilo que ele tem feito, as bênçãos que ele tem derramado sobre a nossa vida. Veja no versículo 5, ele diz: sais ao encontro daquele que com alegria pratica justiça. Deus vai ao encontro daquele que com alegria pratica justiça. Então, o que Deus espera de mim? Que eu com alegria pratique justiça e ande nos seus caminhos, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Então, Deus vai de encontro àqueles que praticam a justiça e que se lembram de Deus nos seus caminhos. A caminhada da nossa vida, irmãos, é uma caminhada de fé. O justo viverá pela fé. E o que esta fé que me faz viver tem que produzir em mim? Eu tenho fé em Deus, sem fé eu não posso agradá-lo, é verdade. Mas ela não gera nada em mim? Ela tem que gerar retidão. Ela precisa gerar caminho novo. Ela precisa gerar em mim justiça. Eu não fui justificado pela fé, não é o que a Bíblia diz? Fomos justificados pela fé? Ou somos justos por natureza? Não, somos impuros, mas fomos justificados pela fé. Então, a fé nos faz andar em justiça. A fé nos faz andar no bom caminho. Qual é o bom caminho? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É por ele que eu vou ao Pai. E é nesse caminho que eu tenho que andar. Isaías está dizendo, o Senhor vai ao encontro daquele que pratica a justiça, daquele que anda nos seus caminhos. Então, o que Deus espera de mim, para que realmente a minha fé seja percebida, não apenas dita, mas notada. Não adianta eu dizer que tenho fé, se a minha vida não condiz com ela, não condiz com aquilo que eu creio. Eu tenho fé, mas não ando em justiça. É possível isso? Eu tenho fé, mas não ando no caminho do Senhor, escolho o meu próprio caminho e faço as coisas do jeito que eu quero. É coerente isso, irmãos? Não, não é. Então, o que Deus espera de mim é que eu ande nesse caminho. Veja, na segunda metade do verso 5, ele continua: eis que tiraste, porque pecamos. Por muito tempo temos pecado. Havemos de ser salvos? É a pergunta que ele faz. Ele espera que a gente se reconheça como pecador, não como credor. Veja, algumas pessoas têm uma fé absurda. O que eu chamo de fé absurda? Por exemplo, a fé da teologia da prosperidade. Ela é absurda. Por quê? Ela acha que com esta fé eles podem obrigar Deus a fazer o que eles querem que Deus faça. É como se eu, por minha fé, Deus se tornasse obrigado a me curar, a me dar um emprego, a melhorar a minha vida, a me fazer feliz e próspero. Não, eu tenho fé, então o Senhor é obrigado a fazer isso por mim. Veja, mas o que a Bíblia diz sobre isso é que eu tenho que andar em justiça, andar em retidão e reconhecer os meus pecados, reconhecer a minha pequenez. Como eu disse ainda há pouco, a conversão, a obra do Espírito Santo, convenceu você de quê? Pecado, justiça e juízo. O que é convencer do pecado? Irmãos, uma das maiores dificuldades é alguém se convencer do pecado. Por que muita gente não é salva? Porque não se convence que é pecadora. Para quantas pessoas você já falou de Jesus e ela disse assim: não, mas eu sou uma pessoa boa,
trato bem os vizinhos, eu pago os impostos direitinho. Eu não sou uma pessoa má. Se Deus não me salvar, é uma injustiça. Alguém já disse assim para você? Se Deus não me salvar, Deus está errado, porque eu sou muito boa pessoa. Todo mundo gosta de mim. Essa é a maior dificuldade do homem, é se convencer do pecado. E essa é a obra do Espírito Santo, me convencer que eu sou um pecador. Me convencer. Isaías, quando diz aqui no versículo 5, ele reconhece, o Senhor se irou. E por que a sua ira contra mim? Porque nós pecamos. Esse é o reconhecimento. O que eu mereço é o castigo. O que eu mereço é a condenação. Mas a graça e a misericórdia me alcançam quando eu creio. E aí eu não recebo o que eu mereço. Por isso eu acho ridículo alguém reivindicar de Deus alguma coisa. É ridículo. Eu chegar para Deus que me salvou sendo um tremendo num pecador e dizer, agora, Senhor, que eu creio em Ti, o Senhor tem que me dar isso aqui. Eu declaro, eu afirmo, eu determino. Eu acho que Deus deve dar uma gargalhada lá no céu, né? Está determinando? Vou dar uma peteleca em você aí. Você está dizendo mesmo o que eu tenho que fazer? Quem é que vai dizer para mim? Nós lemos versículos aqui. Quem é que vai dizer o que vai fazer Deus, o que não vai? É ridículo, irmãos. A minha fé é para reconhecer, Senhor, eu sou pecador, eu mereço. Qualquer coisa eu mereço. O que vem do Senhor é que eu não mereço. Teu amor, tua graça, tua misericórdia, tua paciência. Você já pensou como Deus é paciente com a gente, irmãos? Se não fosse a paciência de Deus, onde é que você estaria agora? Quantas chances Deus te deu para você chegar aqui? Quantas oportunidades você teve? As primeiras você negou, xingou os crentes que foram pregar para você. Já xingou os crentes? Fala aí. Já xingou os crentes que foram pregar para você? Só a minha mão levantada aqui? Só eu que xingava crente? Meu Deus do céu. Você já xingou os crentes que iam pregar para você? E Deus deu mais uma chance. E Deus deu outra oportunidade. E mais um. Agora eu vou reivindicar o quê, irmão? Eu vou dizer que eu quero o quê? Eu estou no lucro. Nós estamos no lucro, queridos. A graça é o maior lucro. A misericórdia é o maior lucro. Não tem mais nada para pedir, não tem mais nada para reivindicar. O que Deus quer é que eu reconheça isso. Que eu tenha uma visão correta. Veja, Isaías no versículo 8, voltando lá ao texto no 64, diz, mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu, o nosso oleiro, todos nós, obra das Tuas mãos. Pronto. Reconheceu quem é. O que falta para a gente é isso. Eu vejo pessoas que estão muito bem quando tudo vai bem. Basta alguma coisa dar errado, basta uma aflição chegar, basta o quadro mudar, já começa ela a xingar Deus, já começa ela a reclamar. O que adiantou esse tempo todo que eu estava na igreja servindo ao Senhor, dava meu dízimo, a minha oferta, tudo certinho, quantas orações que eu fiz, meu joelho de camelo, aí começa a reclamar. Reclamar de Deus, reclamar, porque agora estão passando por uma tribulação. Isaías está vivendo tudo aquilo, e ele avisou que aquilo ia acontecer, e aquilo aconteceu e pegou ele mesmo. Mas ele está dizendo, nós somos barro, e o Senhor é o oleiro. O Senhor faz o barro, o Senhor molda o barro, o Senhor faz do barro o que o Senhor quer, o Senhor faz da sua forma, do seu jeito, e quem sou eu para discutir com o Senhor? Quem sou eu para questionar o que o Senhor está fazendo comigo, que sou o barro nas tuas mãos? Essa visão, irmãos, é que muda a nossa vida, o nosso entendimento, diante de todas as áreas da vida. Eu sou barro, Deus está trabalhando em mim. A Bíblia diz que o Senhor é poderoso para completar essa boa obra que Ele um dia iniciou na sua vida. Isso quer dizer que nenhum de nós está pronto ainda. Estamos ainda em transformação. Ainda Deus está moldando. Tem uns que precisam ser, cortar umas asinhas aí, os irmãos estão com as asinhas meio de fora. Tem que cortar, tem que amassar. Tem outros que tem que dar uma misturada geral e começar de novo, Mas nós somos barro. E quem é o oleiro? É Deus. Eu preciso entender e ter uma visão correta. Somos filhos, barros, nas mãos do Senhor, nosso Deus. Mas apesar disso, eu preciso entender, aliás, por causa disso, que eu não posso questionar. O próprio Isaías diz no capítulo 45, leia lá comigo,
Isaías 45, versículo 9. Isaías 45, verso 9, até o verso 11, olha como diz Isaías. Ai daquele que contende com o seu Criador. Contender é discutir, brigar. E não passa de um caco de barro entre outros cacos. Somos nós. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma: que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Ai daquele que diz ao pai: por que geras? E à mulher: por que dás à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Quereis acaso saber as coisas futuras? Quereis dar ordens acerca dos meus filhos e acerca das obras de minhas mãos? Muito claro aqui o que significa ser barro. O barro está sendo formado e quer dar palpite. Quer dizer, está faltando uma alça aqui. Dá para botar um biquinho na minha chaleira? Barro quer dar palpite. Olha, o senhor não me criou direitinho, não. Acho que faltou beleza aí, né? Alguém diz para Deus: eu queria ter nascido assim, nascido assado e tal. Não tem essa. Somos barro. Cacos no meio de outros cacos. Que o Senhor tem formado, tem trabalhado, e não há nenhum artista melhor do que Deus. Amém? Não há ninguém que possa fazer algo tão perfeito quanto você. Você que tem que mudar a ideia da sua vida. Você é perfeito. Deus te fez perfeito. E já que Ele te fez perfeito, Ele te fez para a perfeição. Para que você manifeste a beleza de Deus através da sua vida. A beleza de Deus não é manifestada em nós pela nossa aparência exterior, pelos cosméticos que a gente usa, pela bombada na academia. A beleza de Deus é expressa em nós pelo que nós somos como pessoas. Então, Deus nos fez perfeitos. Não dê palpite no que Deus fez, tá bom? Não queira melhorar nem estragar, porque qualquer palpite vai ser um desastre. Voltando ao texto em Isaías 64, no verso 9, ele diz: não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da nossa iniquidade. Olha, pois, nos céus te pedimos, olha, pois, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. Apesar disso tudo, ele conhece que este mesmo Deus é misericordioso. Então ele reconhece que eles merecem, ele reconhece o pecado, reconhece que são barro, reconhece tudo, mas ele invoca a misericórdia de Deus. Se há alguma coisa que nós podemos pedir, é isso. É a misericórdia de Deus. É a misericórdia. Irmãos, a Bíblia diz para nós, com todas as letras, que Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes concede a sua graça. O que nós precisamos é de graça, de misericórdia. E isso nós podemos pedir. Agora, exigir, determinar, nada disso podemos fazer. Deus resiste. Leia comigo a Bíblia no Salmo 138, versículo 6. Salmo 138, versículo 6 até o versículo 8. Está escrito na palavra de Deus: o Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes, os soberbos, Ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras de tuas mãos. Esse é o pedido do salmista, não é? Pedido por misericórdia, que não seja desamparado, mas ele primeiro declara: o Senhor conhece o soberbo, e a esse o Senhor resiste. Deus não vai lidar com soberbos, irmãos. Deus vai tratar com os humildes. E é assim que nós temos que nos posicionar diante da vida, diante dos problemas, diante das adversidades, nos submeter a Deus. A Bíblia diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, e o diabo fugirá de vós. E a tribulação fugirá de você. Sujeite-se a Deus, e as coisas vão passar. As coisas vão passar. Elas vêm, mas elas também vão. E o que eu preciso fazer está na Bíblia. Salmo 127, versículo 1 e 2. Veja o que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados
Ele o dá enquanto dormem. Nunca alguém viu um Deus que trabalha para aquele que nele espera, que para os seus amados dá enquanto eles dormem. Enquanto você dorme, Deus está cuidando de você, irmão. Imagina se você vigiar, hein? Enquanto você dorme, Ele cuida de você. Imagina se você vigiar. Imagina se você abrir os seus olhos para o mal, para as coisas que têm cercado a sua vida. É Deus maravilhoso que vai agir sempre na gente. Eu só preciso confiar. E para terminar, abra comigo o Salmo 57. Os 2 últimos versículos que eu quero deixar para você, Salmo 57, versículo 1 e versículo 2. Este salmo é a palavra de Davi enquanto fugia de Saul. Salmo 57, 1 e 2 diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Elas vão passar, irmãos. Elas vão passar. Claramente ao Deus Altíssimo, clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Deus trabalha para aquele que nele espera. A calamidade vai passar. Apenas aprenda com Davi, peça misericórdia. Não peça justiça, peça misericórdia. E isso vai passar em nome de Jesus. Amém?